Você muitas vezes se vê sobrecarregada com a grande carga de afazeres que você vai assumindo ao longo da vida? Nós temos que ser, muitas vezes, mulheres perfeitas, exímias donas de casa, ser mães exemplares, profissionais bem-sucedidas e ainda, muitas vezes, temos que encarar as dores da vida. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na RVC e com a sua melhor versão. De 0 a 10, quanto que você está preparada para enfrentar o dia mal? Hoje nós vamos entrevistar a Priscila Costa e ela vai contar como que ela encontrou na autoestima uma forma de superar alguns problemas, algumas dores em sua vida. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Priscila, conte um pouco da sua história, como que foi esse seu processo de superação. Hoje eu tenho 35 anos, né, sou casada, tenho um filho de 7 anos. Eu sou natural de Resende, no Rio, né, vim para São José muito pequenininha. E aqui eu construí, né, em São José dos Campos, eu construí minha vida. Eu sou uma mulher assim que não sou aquela dona de casa, sabe, aquela que ama ficar em casa. Então, a vida inteira eu sempre quis ter uma vida profissional, ter família, mas também ter uma vida profissional. E aí tem várias coisas e vários acontecimentos, e eu sempre tentando, né, isso. E quando eu voltei para fazer faculdade de educação física, começou a acontecer várias coisas comigo, né. Eu perdi uma gravidez, eu fui atacada por abelhas no início de uma gravidez minha. Verdade. Eu fui numa confraternização e ali eu desci do carro e as abelhas vieram em cima de mim, e aí o neném não resistiu porque estava muito no início, né? E assim, eu encarei de uma forma até tranquila, porque ainda não tinha caído nem a ficha que eu estava grávida ainda, eu estava com 5 semanas, bem recente. Uhum. E aí depois disso, nisso eu tinha voltado para a faculdade, então estava uma loucura, né? A questão assim, eu tentando voltar, né, à minha vida profissional, mas também querendo ter outro filho, eu tive que passar por essa dor também. Uhum. E depois de uns meses, eu tive também um episódio que eu tive uma crise renal. E nessa crise renal eu tive que operar de urgência. Né, tive uma cefaleia pós-cirúrgica também. E fiquei uma semana mais ou menos no hospital, tudo. E ali eu saí sem voz da cirurgia. E quando eu voltei para casa, ainda sem voz. E aí eu descobri que eu tinha tido uma paralisia na corda vocal. Eu fiquei 4 meses praticamente sem falar. Sem falar, assim, foi bem difícil para mim, porque eu sempre fui bem expansiva, né? Falando você é muito alto. comunicativa, imagina que dificuldade que você passou. Foi realmente um processo, assim, de ser podado, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que tudo é para o crescimento. E graças a Deus eu pude ter minha voz de volta, né? Porque eu lembro que eu não me sentia eu mesma, porque é a minha identidade, né? E aí depois disso, eu continuei, né, fazendo a faculdade e tudo mais. Esse sonho de terminar, então, o seu curso de educação física. De educação física. Mas eu creio, assim, que tudo é um propósito, né? Eu ainda não sei se eu vou voltar, porque aconteceu muitas coisas depois disso, né? Não sei se eu volto, agora minha faculdade está trancada no momento. Mas depois disso, a gente passou por uma mudança de cidade também, que a gente estava morando em Jacareí e voltamos para São José. E aí resolvemos engravidar novamente. Aí que eu engravidei do Murilo. Né? E nessa gravidez eu tive muita infecção de urina. Muita infecção de urina. Já foi no começo ou no meio, Quando eu descobri a gravidez, eu descobri uma infecção de urina também. Entendi. Né? Eu estava já meio que passando mal e quando eu já fiz um beta no dia que eu fui no hospital para ver, porque eu estava passando mal de infecção.
E aí já descobri que estava grávida também. E aí eu fui cuidando, né, durante a gestação, e quando foi na metade que passou da metade da gravidez, eu descobri a diabetes gestacional. Entendi. Aí tive a diabetes gestacional, estava controlado, tudo. Só que quando deu assim para 35 semanas, a infecção não sarava, eu tive que internar para tratar, sabe? E aí o neném teve que nascer, não teve jeito, né? Depois de uma semana de internação, ele teve que nascer, porque eu perdi líquido. E aí ele teve 2 paradas respiratórias. Ele teve 2 paradas respiratórias e aí foi para UTI, né? Foi bem difícil para mim. Nossa, não tem nem explicação, não dá nem para mensurar, né, o que a gente sente. Mas aí depois de 3 dias, infelizmente, ele faleceu, ele não resistiu à hipertensão pulmonar. E aí foi mais um baque para mim, né? Eu já vinha de coisas difíceis, e isso não tem nem comparação, né, com a questão de você perder uma gestação no início. Eu acho que cada um encara de uma forma diferente, né? Tem gente que sente mais ou não, mas eu tenho... Sim, você passou por eu todo consigo o processo, comparar, né? Da gravidez. Sim, né? E um neném, assim, um nenenzão, né? Coisa mais linda. E, infelizmente, ele não sobreviveu. E aí, depois de... Aí, nisso, assim, eu tive... Os amigos me ajudaram muito, né? Tiveram comigo, né? Me deram realmente um apoio muito grande nos 40 dias, né? E eu voltei para a faculdade, na época. Voltei para a faculdade, normal. Você ficou quantos dias afastada? 40 dias, só o resguardo mesmo, né, para eu me recuperar da cirurgia, né, da cesárea. E aí voltei para a faculdade normal, terminei, fiz as provas, tudo. E quando foi o primeiro dia de férias do meu esposo e minhas férias também da faculdade, eu senti um caroço na mama. E assim, no primeiro momento a gente achou que podia ser da amamentação, né, porque eu não tinha amamentado. E eu saí do hospital com a mama toda cheia, né, de leite mesmo. E aí não, aí fui para a biópsia, aí o diagnóstico em janeiro, recebi o diagnóstico, câncer de mama, né. E quanto tempo foi da perda do seu filho? Foi 6 meses. Nossa, Priscila! É Meu assim, Deus, quanta luta! Não dá nem para... Eu sinceramente, quando às vezes eu paro para pensar, às vezes eu não acredito. Sabe? Como tanta que você coisa. conseguiu superar, né? Também. E é só Deus mesmo, né, para nos manter realmente de pé. Nossa, tudo isso. Priscila. Gente, incrível a história dela. Agora nós vamos ter que fazer uma pequena pausa para o próximo intervalo. Aguardem aí que tem muita história para ela compartilhar conosco. Sejam bem-vindos à sua melhor versão. Estou aqui com a Priscila e ela está contando sobre o processo de superação, onde ela buscou no autocuidado uma forma de se curar, uma forma de passar, né, por toda a dor que ela enfrentou. Priscila, deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento você pensou em desistir da sua vida? Não, em nenhum momento, em nenhum momento. Eu sempre... O que me ajudou também, né, foi a querer viver, assim, aquela motivação, não, eu preciso viver, eu quero viver e a minha decisão é viver. Então, isso que me ajudou, né, a continuar, né, porque, e eu também, uma das coisas também é que meu filho precisa de mim, né, eu tenho meu filho de 7 anos, então eu sei que ele precisa de mim e eu amo viver, então isso me motivou, nunca pensei em desistir de maneira alguma. Impressionante. E realmente é um senso muito de gratidão, né, que você teve. E isso é interessante das outras mulheres verem isso, né, como que é importante, né, a gente ser gratos realmente por termos a vida, né? Sim, com certeza.
Porque, assim, realmente, passar por tudo que eu passei são dores muito cruéis, né? A dor de um filho, né? De perder um filho é algo, assim, que acaba com você, né? Então, realmente é difícil. Eu entendo pessoas que, às vezes, se abatem demais. Entendo, compreendo. Mas, para mim, eu me agarrei nessa vontade de viver. Me agarrei na vontade de viver. Interessante. Muito bem, Priscila. E aí, nos conte, em qual momento você encontrou no autocuidado uma ferramenta de cura para você? Então, eu sempre fui muito vaidosa, né? Sempre, assim, busquei saúde também e também estética. Então, eu sempre me cuidei, mesmo que às vezes eu estava fora do peso um pouquinho, mas sempre eu estava muito bem arrumada, maquiada, o cabelo muito bem cuidado. Então, para mim, foi uma continuidade, né? Foi realmente continuar a querer viver, continuar cuidando de mim, né? E assim, eu lembro que era muito gostosa as visitas ao hospital, porque ainda mais que foi durante a pandemia, meu tratamento, né, oncológico, então eu estava no hospital, muito no hospital. E eu estava muito em casa por conta da pandemia, não saía, não tinha passeio. Então, para mim, era um acontecimento eu ir no hospital. Então, eu escolhia meu look, fazia minha make, né? E aí, carequinha, colocava lá meus turbantes e tal. Me achei linda com a careca, gente. Me achei linda com a careca. Mas eu não andava com ela aparecendo porque eu tinha muito frio, né? Na careca. Eu tenho frio na cabeça. E aí, ainda mais que peguei uma época de frio também, então eu sempre estava assim, ou com uma touquinha de lã mesmo para esquentar. Mas desde o começo, quando eu tive diagnóstico também, o cabelo sempre foi, acho que uma das coisas que eu mais gosto, né, em mim é o meu cabelo. Inclusive, nunca fiz essas progressivas, então eu gosto dos meus cachos e tal. Então, perder o cabelo para mim foi difícil, porque também faz parte da identidade nossa, né? Então, eu cogitei a fazer uma peruca com o meu próprio cabelo, mas acabou que eu desisti na época. Eu falei, não, acho que não tem necessidade, né? Mas aí no dia que eu fui, eu cortei curtinho assim, né, para durar mais ali, para ele cair, demorar um pouco mais para cair, porque aí fica menos pesado, né? E aí no dia que eu fui raspar mesmo, porque não tinha jeito, né? Não tinha como esperar mais. Aí quando eu fui raspar, eu achava assim que eu ia ter um sentimento muito ruim ali, mas foi libertador para mim, porque eu encarei o que eu precisava encarar e me olhei no espelho, me achei bonita, né? Eu fiz uma maquiagem para ir raspar o cabelo, eu não fui sem maquiagem não, raspar o cabelo não, né? Então, isso daí que me ajudou, essa vontade de viver, a alegria, né? E realmente é algo sobrenatural, algo que Deus dá pra gente, verdade, né? Uma alegria sobrenatural. Além da gente entender o amor de Deus, né, que é algo também muito libertador, entender também a necessidade de nós nos amarmos também, né? Sim, e isso eu acho que foi o primordial na sua vida, o seu amor próprio, né, Priscila? Sim, acho que e é interessante, sabe, assim, eu chego até a me arrepiar, que eu sempre fui muito assim, eu achava que eu tinha baixa autoestima antes, eu achava, mas na verdade não tinha nada, né? Eu acho que não tinha nada. Né, porque eu tive muito essa questão de balança, né, de oscilar em peso, então eu achava que tinha isso, mas não. Quando eu vejo tudo que eu passei hoje, não, que minha estima sim era alta, né, é alta ainda, mesmo querendo sempre melhorar, né, querendo sempre melhorar, mas é sim. E também a questão de sentimentos também, eu me achava muito instável nos meus sentimentos, né, escutei muito já as pessoas falando, você é sensível demais, mas passei por tudo isso e graças a Deus estou aqui para contar, né? Graças a Deus que eu estou aqui para contar aqui. Perdi meu filho, doeu demais, mas eu estou de pé aqui, né? Então, eu falo até para me lembrar, né? E eu mesmo me motivar, né? Para continuar aí, a viver muito bem agora. E é importante essa questão de falar, né? Porque a gente tem cura, né? Quando nós falamos. Verdade, verdade. Se depender de mim, eu vou falar até. Muito bom te ouvir, Priscila. E aí, como que foi, então, esse passo a passo que você tomou para realmente buscar no autocuidado? Como que foi, assim, um dia você acordou e resolveu, eu vou me cuidar, né? Porque o Instagram dela, qual que é mesmo o seu Instagram, se puder falar? Priscila_Costa Araújo.
Eu achei muito legal, ela tem fotos, né, dela no processo da doença e tem fotos, né, do pós, né? Do pós, ela faz fotos bonitas, assim, não tem vergonha de julgamento, né, Priscila, assim, fotos como modelo. Me sentindo, né? É. Eu acho que, assim, né, eu não tive uma virada de chave, né? Como eu acabei de falar, eu já me cuidava. Então, eu só continuei a me cuidar, E nessa questão de fora de padrões, né? De estar fora do padrão que as pessoas veem como bonita, eu acho que é o enxergar a verdadeira beleza ali, né? Sim. Porque sim, eu sou bonita, eu não Se amar sou magérrima, primeiro, né? Mas o que é a beleza da vida? Não é assim, a perfeição. Não é perfeição, está longe de ser perfeição. Com certeza. O que é o belo da vida, né? É os momentos em família, você se amar, você se valorizar. Isso que é belo. Com certeza. Então, eu me apeguei nisso. Porque antigamente, às vezes, não postava uma foto porque eu achava que eu estava meio torta, hoje em dia... E é incrível, né? Muitas mulheres têm esse complexo, né? Não gostam de tirar foto, né? E realmente você é um ótimo exemplo, porque você passou por tudo isso e, né, você tira fotos, gosta, se acha bonita. Muito então, bacana, se deixar, eu saio gente. tirando foto em todo lugar, fico até chata. Muito bem, Priscila. E então hoje você é influenciadora de mulheres, né? Isso. E aí, depois de tudo isso, né, eu comecei a contar a minha história. Começaram a me chamar para contar a minha história. Gente, olha, a Priscila vai contar então como que ela, depois de tudo isso que ela passou, ela virou influenciadora de mulheres, mas vai ser no próximo bloco. Aguardem aí que logo virá toda essa história linda dela. Maravilha. Estou aqui com a Priscila e ela vai continuar contando sobre como ela usou o autocuidado no processo da sua cura. Priscila, então conta pra gente também sobre o seu processo de emagrecimento. Eu tô super animada agora, né? Porque eu já perdi 16 quilos. Eu sempre tentei cuidar dessa questão da saúde, né? Só que assim, tinha aqueles altos e baixos, né? Às vezes começava a fazer uma dieta e voltava e tal. E durante o tratamento do câncer, eu já tinha emagrecido bastante, porque eu tinha tido o neném e já estava em processo de emagrecimento. Só que aí veio o diagnóstico. Então, eu engordei muito, engordei mais de 10 quilos, né? Fiquei muito inchada, né? E químio, é muita coisa, né? Cirurgias, né? Então, eu terminei, assim, acho que com 88 quilos. Né, 88 quilos, muito inchada, né? E é uma coisa assim de renovo, de viver de novo, sabe? É como se você estivesse nascendo de novo. Porque Mas realmente, quando a gente passa por uma doença, o mais importante é mesmo a saúde, né? A gente tem que esquecer então eu nem toda fiquei essa muito questão, ligada nessa questão. Cuidava de mim, questão de beleza. Mas o importante também tranquila. é a alimentação, ser uma alimentação balanceada. Sim. Então, eu comia bem, mas só que eu não controlava muito, assim. Eu comia uns bolinhos, né, com café, então, bastante carboidrato, mas... E aí, eu poderia ter sido um pouco melhor nisso, mas aí, né, cheguei ali, engordei um pouco. E aí eu falei, não, eu preciso me cuidar mais, né, nessa questão da saúde. E foi caminhada, né, mudei, assim, tiramos bastante carboidrato, né, cortamos bastante, assim, essas questões do fim de semana, né, de comer lanche, essas coisas assim, e assim, tem sido um processo, tá lento, né, e eu acredito que até seja melhor do que algo muito rápido, né, de novembro para cá, eu perdi 16 quilos, mais ou menos. E assim, é bom demais, é a qualidade de vida, né, de você fazer uma caminhada,
e ver ali a natureza, né? Ter aquele contato e realmente assim, eu sempre posto nas redes, eu falo assim, a beleza do caminho. Porque às vezes você está na correria da vida ali, você não percebe nada, inclusive até dentro de casa. A beleza que é às vezes você parar para ver seu filho brincando, né? É verdade. Não é verdade? Né? A gente liga um automático e bola para frente, mas assim, hoje em dia eu quero é paz e tranquilidade e bem-estar. Então, essa questão do emagrecimento, eu fico mais bonita, porque não tem jeito, é uma consequência. Se eu emagreço, eu me torno mais bonita, a saúde, né, de dentro para fora mesmo. Você tem mais disposição, Mais né, disposição, pra viver. sim. Nossa, é Com totalmente certeza. diferente. E agora me diga, o que você quer mudar na vida das outras mulheres através da sua influência? O que eu quero mudar é assim, a minha mensagem é que leveza, sabe? A gente sim consegue encarar as dificuldades, conseguimos encarar, né, com Deus nos ajudando, mas temos uma força sim, né, de passar pelas tristezas da vida, mas com essa alegria sobrenatural, né? Com essa leveza e essa alegria. Né? Tudo bem, realmente, são coisas muito difíceis e pesadas para se viver. Mas no que eu vou focar no momento? Né? Eu vou focar no quê? Que o meu filho está ali, ele está bem, que minha família está comigo, que está me apoiando. A beleza que é ter as pessoas do seu lado. Então, nessas coisas que eu me apeguei também enquanto eu passava pela luta. Né? Na beleza de ter um apoio de um amigo, uma ligação, um apoio, uma ajuda. Então, essas coisas que foi dando força também. Então, eu quero levar isso. Graça, né, nessas coisas, Sim. imagino. Inclusive a pandemia. A pandemia foi algo muito terrível. Porém, eu pude enxergar o que ela trouxe de bom para mim, porque foi ter meu esposo 24 horas comigo em casa. Ele cuidou de mim 24 horas. Né? O meu filho também pôde... nós três pudemos estar em casa juntos, coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Porque ficava naquela loucura. Né? Eu na faculdade, ele no trabalho e outras coisas também que vinham. Então, a prioridade não era ficar junto. Entendi. E olha, ela passando por tudo isso, faz um ano, né, que você... Vai fazer um ano que eu terminei o tratamento, em outubro. Incrível. E agora ela está com uma super novidade, que ela está escrevendo um livro, né, Priscila? Conte um pouquinho sobre a história desse livro. Em 2017, eu não tinha nem passado por essas coisas todas, né? E um dia ali num tempo de oração, ali de um devocional com Deus, ele falou comigo que eu ia escrever um livro. E eu até achei estranho, eu falei, poxa, mas acho que eu nunca pensei sobre isso. E inclusive, eu fui lembrar que quando eu era mais nova, eu tinha diário, eu escrevia muito, eu fazia uns poemas, eu nem sei se eu lembro mais, né? Não lembro agora, mas eu tentava escrever música. Então, era algo mesmo que estava escondido. E eu anotei aquilo ali, eu falei, se um dia acontecer de eu escrever, né, vamos ver. E aí, de vez em quando, Deus ainda trazia umas palavras, eu ia escrevendo, inclusive até esse caderninho, eu ainda não achei lá em casa, eu preciso achar. Mas, e aí, aconteceu tudo isso, aí assim, cada dia mais ainda se concretizando essa questão de eu ter, sim, que levar a minha história, né, para as pessoas conhecerem. E aí resolvi, eu estava achando que ia ser algo, assim, muito distante, que ia demorar para acontecer. Mas a gente já começou o projeto, né? Nossa, que bacana, Priscila. E como é que a gente faz para adquirir esse livro? Então, eu comecei agora o projeto, né? Acabei de começar, né? Como eu não tinha os recursos no momento já para pagar a edição e tal, a gente resolveu fazer de trás para frente. A gente vai fazer uma venda por encomenda. E enquanto o pessoal espera esse livro chegar, a gente vai fazendo aquele trabalho, né? Aí eu vou gravar os áudios e a editora vai ir formatando os textos para mim. E eu acho que no máximo em 90 dias fica pronto. E lá no meu Instagram eu vou deixar na bio o link para as pessoas adquirirem nessa pré-venda. Que aí inclusive eu vou fazer até um preço especial para essa pré-venda. Que aí depois com o lançamento a gente vem com o preço mesmo do livro. Tá certo. Nossa, Priscila, muito linda a sua história, muito sucesso para você na venda desse livro, que você possa continuar influenciando muitas mulheres, que as mulheres precisam, né, de vida como a sua para ser influenciada. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi muito inspirador saber toda essa sua história, Priscila. Obrigada a você pela oportunidade. oportunidade. Deus te abençoe, que você faça muito sucesso, que Amém. inspire muitas outras mulheres.
Gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Beleza Real, né? Lá onde eu faço todo o meu look, toda a minha preparação. É um salão que fica ali em São José dos Campos, incrível, super aconchegante. Maravilhoso. Gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui, por nos darmos vida, né, Priscila? Verdade, amém. Muito obrigada. Né, por nos encorajar, por nos dar esperança no nosso dia a dia. E agradecer você de casa. Espero que esse programa esteja fazendo sentido para você, que você possa, primeiramente, se amar, né, e aprender a se amar com esse programa, aprender a se cuidar e que você possa estar sempre chegando à sua melhor versão. Até o próximo programa.